Imagine por um momento. Você acaba de sobreviver a um dos piores naufrágios do século XIX. Lutou contra ondas gigantescas durante uma tempestade apocalíptica e, quando finalmente pensa que o pior já passou, se depara com um dos predadores mais temidos dos oceanos. Esta é a história real e aterrorizante de Joseph Hand, o marinheiro do RMS Rhone, que venceu a tempestade, mas perdeu a batalha final contra um tubarão assassino. Se você gosta de histórias reais que parecem saídas de um filme de terror, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos. E agora, prepare-se para conhecer uma das tragédias mais chocantes já registradas nos mares do Caribe. Era outubro de 1867 e o Mar do Caribe parecia enganosamente calmo naquela manhã. O RMS Rhone, um dos navios a vapor mais modernos da Royal Mail Steam Packet Company, navegava majestosamente pelas águas cristalinas entre as Ilhas Virgens Britânicas. A bordo, 313 passageiros e tripulantes seguiam suas rotinas diárias, sem imaginar que estavam prestes a enfrentar uma das mais devastadoras tragédias marítimas da região. Joseph Hand, marinheiro experiente de 28 anos, natural de Liverpool, havia embarcado no Rhone meses antes. Era sua terceira viagem naquela rota e já conhecia bem aquelas águas tropicais. Alto, de cabelos castanhos e mãos calejadas pelo trabalho constante com as cordas e velas, Joseph era respeitado pela tripulação por sua dedicação e conhecimento náutico. Naquela manhã fatídica, ele estava de serviço no convés principal, verificando os equipamentos de segurança. Uma rotina que, ironicamente, salvaria sua vida horas depois. O RMS Rhone era um orgulho da engenharia naval britânica. Com 101 metros de comprimento e movido tanto por velas quanto por máquinas a vapor, representava o que havia de mais avançado em transporte marítimo da época. Construído em 1865, o navio fazia regularmente a rota entre Southampton e as colônias caribenhas, carregando passageiros, correspondência e mercadorias valiosas. Sua reputação de segurança e pontualidade o tornava uma escolha preferida dos viajantes da época. O capitão Robert F. Woolley, veterano com décadas de experiência, comandava a embarcação com punho firme e conhecimento profundo dos perigos caribenhos. Mas o Caribe escondia perigos que nem a mais moderna engenharia podia prever. Naquela tarde de 29 de outubro, os ventos começaram a mudar drasticamente. O capitão Woolley observava com crescente preocupação as formações nublosas no horizonte. O barômetro despencava rapidamente e os sinais eram inequívocos. Um furacão se aproximava com velocidade e intensidade alarmantes. A decisão do capitão foi buscar abrigo na baía de Peter Island, considerada um porto seguro. No entanto, o que parecia ser uma manobra prudente logo se revelaria fatal. O furacão atingiu a região com uma violência inimaginável, com ventos que ultrapassavam os 200 quilômetros por hora. As ondas gigantescas, algumas com mais de 15 metros de altura, transformaram o mar em um caldeirão fervente de destruição absoluta. Joseph Hand estava no convés quando o primeiro impacto da tempestade atingiu o navio. O vento era tão forte que parecia cortar a pele como lâminas de barbear. Ele se agarrou às cordas enquanto observava, horrorizado, como o mar se transformava em uma força primordial e destrutiva. O Rhone, mesmo sendo um navio robusto, construído para enfrentar os piores mares, começou a ser jogado como um brinquedo de madeira nas mãos de uma criança furiosa. A situação se deteriorou com uma rapidez aterrorizante. As correntes de ancoragem se partiram uma a uma sob a pressão brutal da tempestade. O capitão Woolley tentou desesperadamente manobrar o navio para mar aberto, onde haveria mais espaço para enfrentar as ondas monstruosas. Era uma corrida contra o tempo e os elementos, uma batalha épica entre a engenharia humana e a fúria implacável da natureza. Mas o destino já estava selado.
Uma onda colossal, maior que todas as anteriores, ergueu-se como uma montanha líquida e se abateu sobre o Rhône com força devastadora. O impacto foi tão violento que partiu o navio ao meio com um som que ecoou por quilômetros. O barulho do metal se rompendo misturou-se aos gritos desesperados dos passageiros e ao rugido ensurdecedor da tempestade. Em questão de minutos, os dois pedaços do que antes era um majestoso navio começaram a afundar nas águas revoltas e escuras. Joseph Hand foi arremessado ao mar pelo impacto devastador. A água gelada e salgada invadiu seus pulmões enquanto ele lutava desesperadamente para chegar à superfície. Ao emergir, ofegante e em pânico total, viu ao seu redor uma cena verdadeiramente apocalíptica. Destroços flutuando por toda parte, pessoas gritando por socorro em desespero, e os restos do orgulhoso RMS Rhône desaparecendo lentamente nas profundezas escuras do Caribe. Por um milagre que ele jamais conseguiria explicar, Joseph encontrou um pedaço grande de madeira, parte do que havia sido o convés principal do navio. Agarrou-se a ele com toda a força que ainda lhe restava, enquanto as ondas continuavam a castigá-lo impiedosamente. Durante horas intermináveis, ele lutou para permanecer consciente e agarrado a seu frágil refúgio, enquanto observava outros sobreviventes serem engolidos pelas águas turbulentas ao seu redor. A tempestade durou toda a noite, como uma eternidade de terror. Joseph Hand passou as horas mais longas de sua vida sendo jogado de um lado para outro pelas ondas monstruosas, engolindo água salgada, vomitando, tremendo de frio e rezando para que o amanhecer chegasse logo. Seus músculos doíam como se fossem queimados por dentro. Suas mãos estavam em carne viva de tanto se agarrar à madeira áspera, mas ele não desistiu. Algum instinto primitivo de sobrevivência o mantinha firme, recusando-se a entregar os pontos. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo uma calma enganosa após a fúria sobrenatural da noite anterior, Joseph pôde avaliar sua situação desesperadora. Estava completamente sozinho no vasto oceano, flutuando em um pedaço de madeira, sem terra à vista em qualquer direção. Seus lábios estavam rachados pela sede crescente, seu corpo estava ferido em diversos lugares pelos destroços e pela força das ondas. Mas ele estava vivo. Dos 313 ocupantes do RMS Rhône, ele era um dos poucos sobreviventes ainda respirando. Durante o primeiro dia após o naufrágio, Joseph conseguiu manter-se relativamente otimista. Acreditava firmemente que navios de resgate logo apareceriam, pois o Rhône era uma embarcação importante e sua ausência seria rapidamente notada pelas autoridades. Tentou racionar suas forças, movimentando-se o mínimo possível para conservar energia. O sol caribenho, no entanto, logo se tornou um novo inimigo cruel, queimando sua pele já castigada pela água salgada e pelos ferimentos. A sede começou a torturá-lo brutalmente no segundo dia. Rodeado de água por todos os lados, Joseph enfrentava o paradoxo mais cruel que existe: morrer de sede no meio do oceano infinito. Seus lábios estavam tão ressecados que rachavam e sangravam constantemente. A tentação de beber a água do mar era enorme e constante, mas sua experiência como marinheiro experiente lhe dizia que isso apenas aceleraria sua morte de forma agonizante. Foi durante a tarde do segundo dia que Joseph avistou algo que fez seu coração disparar entre esperança e terror. Uma barbatana cortando a superfície da água a cerca de 50 metros de distância. Por um momento desesperado, pensou que fosse um golfinho. Ele havia visto muitos durante suas viagens pelo Caribe, e eles eram conhecidos por ajudar náufragos. Mas quando a barbatana se ergueu mais, revelando seu tamanho verdadeiro e ameaçador, o sangue de Joseph gelou completamente nas veias. Era um tubarão, e definitivamente não era pequeno. A criatura,
Provavelmente um tubarão-tigre, pelos padrões que Joseph conseguiu distinguir, media cerca de 4 metros de comprimento. Estes predadores eram conhecidos pelos marinheiros experientes como alguns dos mais perigosos e imprevisíveis do oceano, capazes de atacar praticamente qualquer coisa que se movesse na água. O animal começou a nadar em círculos ao redor de Joseph, cada vez mais próximo, estudando esta presa incomum com a paciência de um predador nato. Joseph tentou ficar completamente imóvel, lembrando-se das histórias aterrorizantes que havia ouvido de outros marinheiros sobre encontros mortais com tubarões. Alguns diziam que se você não se movesse, eles perderiam o interesse e iriam embora. Outros afirmavam que você deveria fazer ruído para assustá-los e fazê-los recuar. Mas naquele momento, paralisado pelo terror mais absoluto, Joseph não conseguia fazer nada além de observar o predador circundá-lo lenta e metodicamente. O tubarão desapareceu por alguns minutos eternos, mergulhando nas profundezas azuis, e Joseph começou a acreditar que o perigo havia finalmente passado. Foi então que sentiu algo roçar levemente em sua perna esquerda. Era apenas um toque delicado, quase gentil, mas foi suficiente para fazê-lo entender com clareza terrível que o animal estava testando-o, avaliando cuidadosamente se ele era uma presa adequada. O ataque, quando finalmente veio, foi explosivo e brutal. O tubarão emergiu das profundezas com uma velocidade incrível, suas mandíbulas abertas revelando fileiras intermináveis de dentes afiados como navalhas recém-afiadas. Joseph tentou se afastar desesperadamente, mas agarrado ao pedaço de madeira, seus movimentos eram limitados e desajeitados. As poderosas mandíbulas se fecharam em sua perna direita, logo abaixo do joelho, com uma força que parecia capaz de partir ossos como gravetos. A dor foi literalmente indescritível. Joseph gritou com uma força que não sabia possuir, um som animal e primitivo que ecoou sobre as águas vazias do Caribe como o lamento de uma alma perdida. O tubarão balançou a cabeça violentamente de um lado para outro, tentando arrancar pedaços de carne, e Joseph sentiu seus ossos se partirem sob a pressão brutal e implacável. O sangue começou a atingir a água azul cristalina ao seu redor, criando uma nuvem vermelha que apenas atrairia mais predadores famintos. Por algum milagre inexplicável, Joseph conseguiu acertar o focinho sensível do tubarão com o punho livre, e o animal soltou sua perna momentaneamente, recuando alguns metros. Mas o dano estava definitivamente feito. Sua perna direita estava gravemente ferida, com cortes profundos que sangravam abundantemente, tingindo a água ao redor de vermelho carmesim. Joseph sabia, com a clareza terrível que apenas as situações extremas de vida ou morte proporcionam, que estava perdendo muito sangue muito rapidamente. O tubarão não havia desistido nem um pouco. Continuava nadando em círculos largos, agora visivelmente mais agitado e excitado pela presença do sangue fresco na água. Joseph tentou desesperadamente estancar o sangramento usando pedaços rasgados de sua própria camisa, mas era completamente inútil. Os ferimentos eram profundos demais, rasgados demais, e ele estava começando a sentir-se perigosamente fraco e tonto pela perda de sangue. Durante as horas seguintes, que pareciam durar dias inteiros, Joseph Hand lutou uma batalha desesperada e desigual contra 3 inimigos mortais. O tempo que se esgotava, o tubarão cada vez mais agressivo e sua própria debilidade crescente. O predador atacou mais 2 vezes, cada investida brutal, resultando em novos ferimentos agonizantes. A segunda mordida atingiu seu braço esquerdo, deixando marcas profundas que doíam como ferro em brasa. A terceira foi um golpe de raspão violento em suas costas, que por muito pouco não o derrubou de seu improvisado salva-vidas. Conforme o dia avançava inexoravelmente, Joseph começou a perceber com uma lucidez cruel
que estava perdendo a batalha final de sua vida. A perda de sangue o deixava cada vez mais fraco e desorientado. Sua visão começava a embaçar perigosamente, e ele sentia uma sonolência traiçoeira e mortal tomando conta de si. Sabia que se adormecesse mesmo por um segundo, seria definitivamente o fim. O tubarão, agora claramente excitado e enlouquecido pelo cheiro intenso de sangue, permanecia próximo como uma sombra da morte, esperando pacientemente o momento certo para o ataque final e definitivo. Foi ao entardecer do segundo dia, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de vermelho como o sangue que tingiu aquelas águas, que Joseph Hand, marinheiro corajoso que havia sobrevivido heroicamente a um dos piores naufrágios do século XIX, finalmente sucumbiu aos ferimentos devastadores. Suas últimas palavras, murmuradas fracamente para o vento e para o mar vazio e indiferente, foram uma oração simples que havia aprendido com sua mãe querida em Liverpool, tantos anos atrás, quando ainda era apenas um menino sonhando com aventuras no mar. O tubarão, sentindo instintivamente que sua presa havia finalmente se rendido à morte, se aproximou silenciosamente para o ataque final. Joseph Hand, que havia lutado bravamente contra tempestades furiosas, sobrevivido milagrosamente a um naufrágio devastador e enfrentado com coragem um dos predadores mais temidos dos oceanos, encontrou seu fim não nas águas revoltas de um furacão, mas nos dentes afiados de uma criatura que havia dominado esses mares muito antes dos humanos sonharem em navegá-los. Seu corpo nunca foi encontrado pelas equipes de resgate. Quando os navios de socorro finalmente chegaram à área do naufrágio, 3 dias depois da tragédia, encontraram apenas destroços espalhados por quilômetros e alguns poucos sobreviventes traumatizados que haviam conseguido chegar a pequenas ilhas próximas. A história heróica e trágica de Joseph Hand teria sido perdida para sempre nas profundezas do oceano, não fosse por Thomas Williams, outro marinheiro corajoso que havia sobrevivido ao naufrágio e presenciado de longe e com horror a luta desesperada de Joseph contra o predador assassino. Williams, que havia conseguido nadar até uma pequena ilha rochosa próxima, observou através da névoa matinal os últimos momentos agonizantes de Joseph Hand. Quando foi resgatado pelos navios de socorro, relatou em detalhes aos oficiais da Marinha Real Britânica o destino trágico e heróico de seu companheiro de tripulação. Seu testemunho comovente foi cuidadosamente registrado nos arquivos oficiais da investigação sobre o naufrágio do RMS Ron, preservando para toda a posteridade a história de um homem que sobreviveu ao impossível, apenas para encontrar um fim ainda mais cruel e inesperado. Esta história real e aterrorizante de Joseph Hand nos ensina que, às vezes, a vida pode ser mais cruel que qualquer ficção que possamos imaginar. Ele representava o melhor do espírito humano, coragem diante do impossível, determinação contra todas as probabilidades e dignidade mesmo nos momentos mais desesperadores. Sua luta final contra o tubarão não foi apenas uma batalha pela sobrevivência, mas um símbolo eterno da recusa humana em se render facilmente, mesmo quando o destino parece completamente selado. O Mar do Caribe guarda muitos segredos sombrios em suas profundezas azuis e aparentemente pacíficas, mas poucos são tão tocantes e aterrorizantes quanto a história do corajoso marinheiro de Liverpool, que enfrentou tanto a tempestade furiosa quanto o predador implacável, e que, em seus momentos finais de agonia, mostrou ao mundo do que é realmente feita a verdadeira coragem humana diante do inevitável e da morte certa. Se esta história real te impressionou tanto quanto impressionou a mim, não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais histórias incríveis como esta e compartilhar com seus amigos que também gostam de conhecer fatos reais que parecem saídos de um filme de terror.
Deixe nos comentários qual história bizarra você gostaria de ver no próximo vídeo e até a próxima aventura nas páginas mais sombrias da história real.